Olá, tudo bem? Passando aqui só para deixar algo acerca do profeta Ageu. É um documento, né, para que possamos aprimorar o nosso conhecimento, né? Ageu é o profeta conhecido como profeta do despertamento, chamado por Deus em uma época em que o povo de Israel, os judeus, estava passando por um momento muito difícil. Eles tinham acabado de ser libertos, tirados, né, do exílio, do cativeiro babilônico. E aí os judeus estavam sem esperança, desanimados, e abandonaram a prioridade a qual Deus tinha os dado, que era a reconstrução do templo da casa de Deus. Ageu, ele foi contemporâneo de Zacarias e foi o primeiro profeta a profetizar, a falar, né, ao povo assim que foram tirados, né, do exílio, do cativeiro. Então ele leva a palavra de Deus, né, ao governador. O governador aqui nessa época era Zorobabel, né? Zorobabel, ele era governador, e Josué, né, o sumo sacerdote, um tipo de Cristo. E desperta, faz com que eles saiam da apatia, né, levando a um despertamento para que eles possam concluir a reconstrução do templo em Jerusalém. O templo, esse templo tal, conhecido como Templo de Herodes. Herodes pega o templo e reconstrói e dá uma amplitude, ou seja, amplia o templo e a poça do templo, colocando o seu nome no templo. E agora o povo, eles saem do cativeiro e estão em Jerusalém, mas agora o povo deixou a sua prioridade e começou a cuidar das suas próprias necessidades, né? Quando eu digo deixou suas prioridades, porque a prioridade do povo era concluir a reconstrução do templo. E quando nós paramos para observar todo esse acontecimento, nós vemos aí prioridades paradas e nós vemos aí próprias vontades sendo realizadas. Deus, ele vai advertir o povo, porque o povo agora está desanimado, porque eles começaram a reconstrução do templo e eles sabiam que o templo, antes de ser invadido, Nabucodonosor, ser queimado, derrubado seus muros, queimado suas portas, o templo ele era muito bonito, muito formoso. Ouro, prata, pedras preciosas. E esse templo foi destruído. Agora, Deus quer que o povo reconstrua o templo. Mas a prioridade de Deus em que o povo reconstrua o templo era a adoração. Deus queria que o povo reconstruísse o templo para Deus habitar, se manifestar no templo e o povo assim o adorassem. Deus estava querendo que o povo
adorassem somente a Ele. E Deus está em todos os lugares, mas Deus só manifesta naquele lugar em que foi consagrado, separado, para que Ele possa manifestar. E esse lugar era o templo. A pergunta é: por que o povo está desanimado de reconstruir o templo? E o povo está desanimado de reconstruir o templo porque, como eu disse, o templo que foi destruído era bonito, formoso, tinha muito recurso, prata, ouro, e o povo, ao reconstruir, ou quando foi reconstruído, Salomão tinha muita riqueza e o templo era belo, formoso. E agora, depois do exílio, do cativeiro, tem samaritano, judeus, e ao tentar reconstruir o templo, começou a ter muita crítica. O dinheiro, o recurso, não vai dar para reconstruir o templo, não vai ficar belo, não vai ficar isso. E críticas chegaram e eles começaram a desanimar e abandonou a reconstrução do templo e começou a edificar suas próprias casas, estucar suas casas, enfeitar as suas casas. E Deus, quando vê isso, Deus olha e fala: deixaram a reconstrução do meu templo, não priorizam mais a minha presença, não querem saber mais de me adorar. O povo novamente acabou se esquecendo das prioridades. E Deus não vai brigar com o povo, não vai trazer uma promessa de destruir o povo, de cativeiro. Por quê? Porque o povo não estava pecando. O povo apenas tinha deixado a reconstrução, paralisado a reconstrução do templo e começou a cuidar das suas próprias casas. Enquanto, parando aqui para aplicar as nossas prioridades, tem que ser a casa de Deus, a palavra do Senhor, a adoração a Deus. Ainda que a gente preocupa e tem que preocupar com a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, sim. Mas isso não pode ser prioridade na minha e na sua vida. Tem que ser a prioridade na minha e na sua vida, tem que ser o reino de Deus. Como diz Mateus 6,33, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você prioriza as coisas de Deus, Deus prioriza em te abençoar também. Então agora, voltando aqui, o povo recebendo crítica, um falando que não vai dar, que não tem condição, que o templo não vai ficar tão belo quanto o primeiro. E aí Deus vem e diz para o povo o seguinte: olha, a minha prioridade não é a beleza do templo. A minha prioridade é a adoração, e a minha glória descerá e encherá esse novo templo. Ou seja, enquanto o povo preocupava com a beleza do templo, as riquezas, Deus preocupava com a adoração, com o povo o adorando, e assim ele manifestando a sua glória e abençoando o povo. Então, o povo teve vários impedimentos ao reconstruir o templo. Primeiro, Ciro autoriza os judeus a retornarem, a Judá em 539 a.C. Ciro morre em 530 a.C. Artaxerxes, se tornou rei, e influenciado pelos samaritanos, interrompe a construção do templo em Jerusalém. Está Esdras 4:23. Quando ele morre, Dario assume o trono da Pérsia e reina até 486 anos antes de Cristo. Ele decide a reconstrução do templo da casa de Deus.
E aí Ageu vem e incentiva o povo a adorar o Senhor.